Gol kai pasangka no non vai penalti no di sini koi tana ऐसी caso 10 minuti kiko kio no ave no well 30 minuti oh Bang, kau gol pa ka ba? Entertainment team. Awak. Siapa belum tahu? Tulis desa kau. Aku. Bang paham. Ano ba sa ako kanal ba YouTube? Nata que descarta, pensei na nota incapul. Não baixa luz na boa, sim. Não baixa luz na boa, conho. Kasi hindi ko babalik. Não tem bala, dá uma não tem bala boa. Mapisa bala da mami yun. Col? Cara na labia. Goloso. Autogol? Kung kita biyo, venda luz sa boss. Di tem bala bow guy. Di kong. Luz na ino guy. Yan ang lahat. Tumpinnya ko dana. Dave, sige ba woy? Apa dan Neymar? Ya, saka. Dito ko yun, guys. Dito ko tayo ni Flash. Uomo deve enviar uma filho deitado. Mandou uma bala aqui. Vai me suora no Dave. Passei, guy.
Eu que de sucurso. Vivo de. Bolsa kung assim. É por. Dei, vou aqui vou luz. Eu finalmente entendo. Fica vira sucurai. Bangira. Sejarah lá não. Ninguém tem. Charles. Bangira, não?